sou Mariângela, uma das psicólogas da equipe. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que é desenvolvido. Vocês vão passar comigo antes da cirurgia, do pré-operatório, são 3 consultas. No período de internação hospitalar, nos 3 dias, eu passo um dia para avaliar vocês e no pós-operatório a gente faz um acompanhamento mais sistemático no primeiro ano e depois é um pouco mais espaçado. Por que passar pelo psicólogo, não é? É importante a gente identificar, né, em que momento a gente acabou perdendo o controle, né, da nossa alimentação, ou seja, em que momento da nossa vida a gente começou a usar o alimento, não é? E começou a usar a obesidade, que do ponto de vista emocional, ela pode ser um sintoma. O que é isso, né? A comida para nós, ela tem um conteúdo afetivo. A gente usa a comida para expressar afeto. Então, às vezes a gente vê na história de vida, quando vocês vão colocar um pouquinho a relação de vocês, né, a vida de vocês, a gente percebe, a minha obesidade começou após uma separação, às vezes após uma mudança muito brusca de trabalho, de cidade. Então é importante a gente entender, porque a gente vai averiguar que nesse período, todo aquele sentimento, aquela angústia que não foi devidamente colocada, expressada, a gente acabou colocando na comida. É comum a gente ouvir, né? Eu desenvolvi obesidade quando eu parei de fumar. E por que a gente fumava, né? Porque tinha ansiedade. Então a gente precisa aprender a canalizar essa ansiedade para desconstruir a obesidade. Então o que vocês vão fazer na conversa com o psicólogo? Entender que o nosso corpo, né, não é maleável, né? Assim como a gente não muda a nossa altura. O que é isso? Às vezes a expectativa da cirurgia, ela vem carregada, né, com o momento da nossa vida, né? Então, quando eu pergunto, o que vocês esperam da cirurgia? Né? Eu queria emagrecer, chegar num peso de 62, 63 quilos. Mas por que esse valor, né? Eu costumo brincar, falar, mas por que não 64 ou 58? Se a gente for remeter um pouco naquele período, né, quando eu pesava 60 quilos, a minha vida tinha esse contexto social, tinha esse contexto afetivo. Na verdade, eu estou buscando na cirurgia, né, o que a gente chama de reminiscências, de trazer um pouco à tona uma afetividade, um conteúdo que ficou para trás, né? E isso nem sempre é possível, né? A cirurgia, na verdade, ela é um espaço, como foi já colocado aqui, é o início de um tratamento, né? É um trabalho em conjunto, né? Vocês vão trabalhar, né, com a equipe, a família de vocês precisa cooperar, contribuir nessa mudança de hábitos. Essa cooperação já se inicia no hospital, com o acompanhante que vai estar lá ajudando vocês, né, no início do pós-operatório, né? E a equipe junto, né? As expectativas da cirurgia, né? Então, às vezes o paciente também diz, minha cirurgia vai mudar a minha vida, né? Não, a cirurgia vai dar um ápice, um início, né? Para vocês fazerem mudanças por si mesmo, né? E chegar a uma estabilidade maior, né? Então, na primeira consulta, né, a gente chama de anamnese. Vocês vão falar um pouquinho sobre os dados pessoais, né, a idade, aspectos familiares, né, como é que é essa família, né? A minha família todo fim de semana faz churrasco, né? Como é que vai ser? Eu vou ter que mudar de família, né? Eu vou ter que mudar de trabalho? Não, nós vamos aprender, né? Eu brinco aqui, né? Ninguém vai brigar com a comida, né? Tem pacientes que fazem despedidas, né? Antes da cirurgia eu vou despedir da pizza, né? Eu vou fazer o dia do rodízio, né? Não, né? Todo mundo vai continuar comendo, só que de uma outra maneira, né? E é preciso que a gente aprenda a lidar com essas limitações. Costumes da família, que é o que eu estou falando, doenças, né? Quais são as doenças características, né? Assim como vocês vão falar sobre diabetes, hipertensão, apneia do sono, na área da saúde mental também existem algumas doenças com essa base genética, como esquizofrenia e outros transtornos mais graves.
Como que eu faço? Então, se eu tenho alguma dessas doenças, eu não sou indicado para cirurgia? Hoje em dia a gente tem visto muito essas questões. Não existe uma contraindicação absoluta na minha área, né? O que a gente faz? A gente faz um adiamento da cirurgia, a gente indefere temporariamente. O paciente que está numa crise depressiva, ou está num pânico, ou alguma questão, ele precisa estar estável, né? Ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso, mas ele, assim que ele estiver num momento estável, ele volta e continua o processo para a cirurgia. Relações sociais afetivas, né? O que eu acabei de colocar, né? A vida de vocês não vai mudar o trabalho, não vai mudar a família, e a gente tem que aprender a lidar com essas questões do dia a dia. Eu costumo observar, né, que falar não para a comida tem um pouco a ver com a nossa condição, a nossa dificuldade de colocar limites, de falar não de maneira geral. Né? Normalmente, às vezes, algum familiar, alguém do nosso campo afetivo pede alguma coisa, a gente fica constrangido para falar não, a gente fica torcendo para que a pessoa não peça, para a gente não ter que falar não. A comida, ela entra um pouco neste lugar, né? Os tratamentos anteriores que foram feitos, né, com base para a gente avaliar a necessidade da medicação ou não. Na segunda consulta, né, em função desta primeira, das queixas iniciais, dos sintomas aferidos, né, a gente vai fazer alguns testes, né, que são bem simples, ou responder questionários ou desenhos. Esses testes são avaliados, né, em função da necessidade de cada um de vocês. Na terceira e última consulta, todas essas informações colhidas, né, na entrevista inicial, no período de testagem, eu vou fazer o que a gente chama de devolutiva. O que é isso? Funciona mais ou menos como uma orientação educacional, uma orientação profissional. Eu vou elencar os aspectos positivos e negativos para o desenvolvimento do pós-operatório, para a estabilidade na mudança de hábitos. Nesse período também, nessa última consulta, eu vou preencher os laudos, entregar e vocês vão assinar um termo que vocês receberam com os devidos encaminhamentos, tá? No período de internação, como é que é isso, né? Então, existem N fantasias, né, com relação a videoláparo, com relação às técnicas cirúrgicas. Às vezes o pessoal, a gente vê na mídia alguns comentários que nem sempre são fidedignos, né? A tal técnica não tem dor nenhuma. A dor tem uma conotação subjetiva, né? O que é muito para um, talvez não seja para outro. Mas a gente não pode perder de vista que é uma cirurgia, né? Então, o paciente no dia seguinte, ele está, né, mais debilitado, né? Ele precisa de um auxílio para fazer, né, a higiene pessoal. Ele está desconfortável, né? Às vezes a posição na cama, né? A fisioterapeuta vai colocar isso, né? Vocês têm que estar 8 horas após a cirurgia, em média, caminhando, fazendo a deambulação que a gente fala. Não pode ir para a cama, né? Tem que ficar sentadinho. Então, todas essas questões, né, fazem com que a pessoa, às vezes, o que eu já chamei de arrependimento inicial. Sem contar, né, que está em jejum, não pode comer nada. Em função da medicação, às vezes esse paciente está inchado. Então, como que ele se sente? Ele não emagreceu, não eliminou peso, às vezes tem até 2 quilos a mais. Não pode comer, não pode beber, não pode dormir. Então, o que é que eu fui fazer comigo, né? Por que é que eu fui fazer essa besteira toda? Então, mas olha, na primeira vez que vocês já vão pesar, né, e tem uma eliminação em torno de 10% do peso inicial, esse arrependimento já acaba sendo bem diluído. Então, o que mais, né, ocorre? Quando vocês, né, como foi falado aqui, toda complicação pós-bariátrica, né, muitas delas requer uma avaliação mais intensa, um acompanhamento mais intenso. Então, pode ocorrer, e isso não é tão incomum, que o paciente precise de um acompanhamento na UTI, né? A UTI, já, o próprio nome já fala, né? Precisa de alguém ali constantemente. Mas só de falar que o paciente vai para a UTI,
ele já chega lá com a pressão alta, a ideia é que ele já está na fila do céu, não saio mais. Então, o ambiente também favorece isso. Então, eu costumo passar para conversar com vocês, explicar. Alguns procedimentos precisam de uma revisão cirúrgica, então os pacientes falam, mas eu vim aqui fazer uma cirurgia, por que eu tenho que fazer a outra? Vou fazer duas, né? Não é promoção, né? Então, eu passo para ajudar vocês a entenderem isso. E traduzir a fala médica, né? Então, olha, o que o médico falou, eu escutei ele falando assim. Então, é muito importante que a gente faça essa elucidação dos termos e acalmar um pouco vocês. Então, o que é importante, gente? A cirurgia bariátrica livra o paciente da obesidade, mas não de enfrentar os conflitos que estão dentro e fora dele. Fazer trocas afetivas, não é? Então, o que é isso? A comida é impregnada de afeto, né? Eu brinco, falo, alguém faz aniversário, alguém convida para ir no parque, para ir no cinema, né? Eu faço happy hour, né? Eu faço lua de mel. Hoje é sexta-feira, eu preciso comer um doce, que a minha semana foi horrível. Eu sou ansioso, quando eu sou ansioso, eu preciso comer doce. Então, a gente vai aprender a lidar com esses afetos. A cirurgia não é na cabeça, né? É no estômago. Se eu sou ansioso agora, eu vou continuar após a cirurgia. Eu preciso aprender a canalizar essa ansiedade para desfrutar dos benefícios que esse procedimento traz. Então, o sucesso da cirurgia se completa com a capacidade de reflexão no pós-operatório para se evitar recaídas e atingir a função corpo e mente. O que vocês vão fazer? Vocês vão entender melhor os sentimentos de vocês e aprender a como canalizar, né? Para que a comida ocupe o lugar dela, que é de um imenso prazer, mas sem excesso. Então, pós-operatório. No primeiro ano, vocês vão vir numa média a cada 3 meses, né? Sendo a primeira consulta após um mês, né? Depois aqui está delineado cada 3 meses. O que vocês vão fazer? Vocês vão ser avaliados, né? Cada período, vocês vão ver aqui quando os pós-operatórios, os pacientes de pós-cirurgia subirem para darem o depoimento, cada período tem uma expectativa. O paciente, um mês pós-cirurgia, ele tem uma mobilidade, uma maneira, né, de lidar com a alimentação diferente do paciente de 3, 4 anos. Então, é importante que vocês passem para serem avaliados e, em caso de necessidade, ser encaminhado para grupos de autoajuda ou psicoterapias individuais em caso de necessidade. Então, isso aqui o que é importante a gente gravar. O sucesso cirúrgico, ele requer mudanças, né, significativas. O que eu costumo falar para o pessoal, já comecem, né, vocês já vão ser orientados desde a primeira consulta, né, já com o Dr. Admar, já comecem a mudança para ver como que vocês vão se adaptar, quais são as dificuldades, né, no estilo de vida, mas a adesão ao tratamento, vocês vão ter, né, serem parceiros da gente, a gente de vocês, é um trabalho em conjunto a longo prazo, dietas nutricionais, exercícios físicos, assim como construir uma nova relação com a comida, tá? Bem, todo quarta-feira, eu já falei isso para algumas pessoas, eu vou fazer o que eu estou chamando de projeto Cineclube, né? É conversar um pouquinho através de um filme, observando essa relação afetiva, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia e poder colocar algumas dúvidas, algumas sugestões. Então, toda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, antes da reunião, eu vou passar um filme. Esse mês foi Comer, Rezar e Amar, e em agosto agora eu vou divulgar passando um folder para vocês. Eu agradeço e aguardo vocês. Obrigada.